Para que isso aqui não fique muito confuso, muito complexo, deixa eu tentar explicar aqui como que está funcionando o nosso sistema até o momento. Nós temos dois usuários. Eu tenho aqui o Carlos e o Especialista TI. Certo? Poder ter N usuários, vários usuários, assim não tem problema nenhum, não influencia nada na lógica do nosso sistema. Eu tenho várias permissões. Deixa eu comentando aqui para ficar legal. Então, tenho vários users, que são usuários do meu sistema. Eu tenho aqui várias funções, vários papéis, várias roles no meu sistema. Então, aqui, ó, quais seriam esses papéis? Eu tenho aqui o Manager, eu tenho aqui o ADM, eu tenho o Editor, posso ter o Publish, eu posso ter vários aqui, quantos eu quiser, quantos tiver necessidade no meu sistema, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso atribuir uma ou mais papéis para o meu usuário. Por exemplo, aqui, eu vou falar assim que o usuário Especialista TI, então vou colocar aqui agora, users, roles. Então, o usuário, por exemplo, Especialista TI, ele pode ter todas essas permissões, todas essas funções aqui no sistema. Ele pode ser Manager, ele pode ser um Publish, ele pode ser vários, tudo isso, ou apenas um, tanto faz. Por exemplo, posso definir simplesmente como Manager. E eu tenho também aqui uma tabela de permissões, que são nossas permissions. Quais são as permissões? Por exemplo, Edit, Post, posso ter uma permissão genérica chamada Edit, posso ter aqui o Delete, Post, poderia ter, por exemplo, aqui o Edit, Fim de editar financeiro, posso ter aqui View, Help, Fim de ver relatório financeiro. Também você pode definir só uma função específica no seu sistema, só um usuário específico, um perfil específico pode ver relatórios financeiros. Beleza, então temos todas essas permissões aqui. O que eu faço agora? Eu vou atribuir a um perfil específico ou vários perfis específicos a nossa permissão. Por exemplo, então vou vir aqui nas roles, que é nossas permissões, nossas funções. Vou atribuir ao permissions, nossas permissões. Então, vou falar assim, por exemplo, o Manager, pode ser um Manager ou qualquer um outro, ele vai ter as seguintes permissões. Ele vai ter essas permissões aqui, por exemplo. Ele vai poder edit post, ele vai poder editar um post, ele vai poder editar. Quando eu coloco editar, que é mais genérico, pode servir para várias partes, eu poderia centralizar isso aí, para ficar mais legal. Não ter que ficar repetindo toda hora, edit post, edit financeiro, poderia ter só um edit, e englobar nesse cara aqui, tanto faz, eu que defino isso aí. Eu poderia deletar um post, por exemplo. Então essas aqui seriam as permissões que o meu usuário pode fazer no meu sistema. E lá no meu controller, lá no meu, tanto no meu método controller, então minha view, eu posso ir lá na minha view, por exemplo, can, e coloco ali simplesmente para edit post, e eu vou passar ali o post específico que eu estou listando no momento, and can. Com isso, eu estou verificando, só de eu fazer isso aqui, de acordo com essa lógica que a gente está implementando aqui agora, eu já consigo verificar se o usuário específico pode editar o post ou não, no caso, se ele pode deletar um post. Então isso aí está ficando bem bacana, vai que vai ficar bem bacana, onde a gente vai ter essa lógica aqui todinha, desses nossos relacionamentos aqui, que eu vou definir quem pode fazer o que e de que maneira pode fazer. Então agora bora de novo para a nossa prática, bora de novo para a nossa tela aqui, para o nosso sistema, para o nosso código, para terminar de implementar as nossas permissões. Certo? Então aqui, ó, voltando aqui, no nosso Auth Service Provider, eu estou listando todas as minhas permissões aqui, e estou retornando aqui desse método, no hash permission, e estou passando a permissão do momento, ou seja, eu recuperei todas as minhas permissões, estou listando elas aqui, fiz um define onde eu passei o nome da minha permissão, quais são os nomes? No caso aqui, é ADM, foi isso que a gente cadastrou lá, view post, na verdade que é view post, edit post e delete post, foi o que nós cadastramos lá, certo? Então temos todas essas três permissões cadastradas no nosso sistema. Então estou passando elas aqui e no final passo minha permissão, o objeto completo para esse nosso hash permission. Ok. Lembrando que esse hash permission tem que estar dentro do na nossa view user, que é exatamente o objeto de user que eu estou utilizando aqui. Ó. Então vou criar esse método então. Então public function hash permission
e eu vou receber aqui um objeto de permission. Então, permission. Vou dar um use nessa nossa model. Use permission. Tá aí. Ok, então eu estou recebendo como objeto de permission. Eu vou verificar. Vou pegar primeiramente, vou recuperar todas as nossas funções que estão atribuídas a essa permissão. Por exemplo, a permissão view post. Quais são as funções que estão atribuídas a ela? Aí eu vou verificar o seguinte, por exemplo. Eu estou verificando aqui no momento, primeiramente, a permissão view post. Quais são as permissões que estão ligadas a ela? Por exemplo, quem está ligado a essa permissão aqui é o manager e o ADM também está ligado a esse cara aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Qual que é a grande sacada do nosso projeto aqui? Vou verificar o seguinte, o usuário logado, o usuário que está tentando acessar essa parte aí, por exemplo, o Carlos, ou o ADM, ou enfim, ou o especialista TI, ele tem essa permissão, no caso aqui, manager, atribuída a ele? Se tem, retorna true e deixa o cara acessar. Se o Carlos não tem nem a permissão, no caso aqui do view post que eu estou verificando no momento, nem manager, nem ADM, que as permissões que são as funções atribuídas a essa permissão, bloqueia o acesso do Carlos. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vou pegar aqui, ó, vou criar um outro método chamado public hash and roles, para verificar se o usuário existe essa permissão aqui, existe essa função específica. Então aqui eu vou receber minhas funções, que seria, por exemplo, ADM, manager, publish. Eu vou retornar aqui para esse cara aqui, então, já que eu estou passando o objeto de permission, deixa eu só testar aqui, se eu consigo recuperar, então, permission, nossas roles. Só isso, eu já consigo recuperar as regras atribuídas a essa permissão aqui, ou seja, não as regras, mas os papéis atribuídos a essa permissão. Deixa eu dar um F5 para atualizar aqui. E não chega a mostrar, porque eu não estou chamando nenhum cara daquele lá. Mas enfim, só de eu fazer isso aqui, ó, eu já estou conseguindo recuperar todos os papéis, todas as funções que estão atribuídas à permissão. E agora, eu vou simplesmente dar um return aqui. E vou chamar esse método que a gente acabou de criar ali, que é o tease, hash, and roles. E eu vou passar as regras dessa permissão específica. Ou seja, então que eu estou passando o objeto de permissão, estou recuperando todas as funções atribuídas a essa permissão. Por exemplo, a função view post. Quais são as funções atribuídas a ela? Manager, o administrador. Então são esses perfis de pessoas que têm essa permissão específica. E agora eu vou verificar se o usuário logado ele tem essa permissão específica. Então eu vou verificar se o usuário em questão, se ele tem essa função. Quais são as funções que estão ligadas a essa permissão? Deixa eu tentar explicar. Isso aqui é bem confuso, para não ficar tão confuso, eu vou explicando várias vezes, até repetindo às vezes, para ficar bem didático aí mesmo. Então, estou verificando, por exemplo, no momento que viu o post. Então, quais são as funções que ele recuperou aqui nesse cara aqui? Ó. As funções que podem, ou seja, quais são os papéis, as pessoas que podem visualizar um post, é o manager e o ADM. Ok, então passei para cá, manager, o ADM. Se tiver só o manager, passa só o manager e assim por diante. E agora aqui eu vou verificar o seguinte, o usuário logado, por exemplo, o Carlos que está logado no momento, ele tem a permissão, ele tem o perfil manager ou ADM? Se tem, retorna true, se não, retorna false. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então para me recuperar as funções que esse usuário permite que tem no momento, eu vou criar um método aqui que retorna todas as funções que esse usuário tem. Então public function roles, para retornar quais são os papéis, as funções, as regras que estão associadas a esse usuário. Então aqui é o relacionamento de muitos para muitos. Então diz belongs to man, que um usuário pode ter várias permissões. App, no nosso caso aqui é os papéis. Certo? Então aqui eu já consigo retornar todos os papéis que esse usuário desempenha no sistema. Por exemplo, pegar aqui o usuário 1, se eu simplesmente fizer essa aqui, suponho que eu estou com o objeto de user aqui, então fizer user roles, eu já estou retornando aqui todos os papéis que o usuário faz. Por exemplo, seria, ele está vinculado a manager, ele está vinculado a ADM, ele
ele é manager do sistema, ele é ADM, e assim por diante. Certo? Então vamos continuar esse cara aqui. Então se eu fizer aqui this roles, que é nessa método que eu acabei de criar, que está recuperando todas as regras que esse usuário está vinculado. This roles. Aí eu poderia verificar um where aqui para pegar e verificar se existem essas regras aqui. Ó. Mas lembrando que essas regras aqui, um cara pode ter um ou mais perfis vinculados a ele. Então o que eu faço? Um ou mais perfis vinculados a uma determinada permissão. Então eu vou fazer o seguinte, vou verificar aqui. Ó. Se esse cara aqui, essas regras que eu estou passando para cá, essas funções que eu estou passando para cá, então se isso aqui for um array, então is array roles, ou se aqui for um objeto, se caso porventura retorna um objeto, que é o que retorna mesmo, is object. Eu vou fazer um loop para mostrar esse cara aqui, para verificar cada um. Tem que virar item por item. Então, roles as role. Certo? Caso não seja, eu vou simplesmente já verificar esse cara aqui direto. Então, eu posso aqui um return, que eu já verifico direto. Então, return this roles, para pegar as regras do usuário. Vou chamar o método contains, só para verificar direto, já contém retorna true ou false, se uma determinada condição for verdadeira. Contains. E aqui eu vou passar name e a nossa regra em si. Quais seria, no caso que se chegar aqui, ó, é porque está passando, por exemplo, manager. Então, estou verificando que se essa regra aqui, se o usuário existe alguma regra contida nele, ou seja, se existe alguma função contida nele, que o nome, por exemplo, é manager. Isso que retorna true ou false. Certo? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa para esse cara daqui, ó. Posso dar um return também. Tem que dar um return. Então, contains aqui que é role, no caso name, para pegar o nome da regra em si. Pronto, que é role no singular. Pronto. Então está pronta a nossa lógica aqui de verificação de permissões de um determinado usuário. E agora eu vou simplesmente testar isso daqui. Na próxima aula a gente fica com esse papel de testar, mas por hora a nossa lógica está completa. Deixa eu só dar uma explicada rápida aqui que está acontecendo. De novo, se você já entendeu, pode ir para o próximo vídeo, mas eu vou explicar aqui de novo. Esse cara aqui está recuperando todas as permissões e também já trazendo um objeto junto com as permissões de todas as funções específicas dessa permissão. Por exemplo, ele já traz aqui nessa consulta. Quais são as permissões? View, post, delete, post. Isso aqui está tudo no nosso banco de dados, lembrando. E edit post. Se não me engano, são essas mesmas. E ele já traz aqui também todas as, junto, um objeto com todas as regras vinculadas a essa permissão aqui. Eu tenho um método lá no nosso classe de permission, que é exatamente esse cara aqui, ó, que traz as regras dessa permissão. Regra, quando eu falo regras, estou falando errado, é verdade. Traz todos os papéis, todas as funções vinculadas a essas permissões. Quais são as permissões? Quais são as funções? Por exemplo, manager. O manager está vinculado ao view post. O editor também está vinculado ao view post. Então, esses aqui são os caras que estão vinculados. São as funções, os papéis. O delete, quem pode deletar? Somente o manager. O edit, quem pode editar? Somente o manager. E assim por diante. Então, isso aqui é exatamente isso que essa consulta está fazendo. Então, estou fazendo um loop aqui, ó, onde eu passo toda vez o nome da permissão. Qual é o nome da permissão? View post. Tenta fazer a primeira verificação, view post. Está passando a permissão para cá e mandando esse objeto de permissão que eu acabei de consultar aqui para dentro do nosso método hashPermission. Deixa eu comentar isso aqui. Vamos abrir nosso método hashPermission para a gente ver. Em hashPermission eu estou recuperando aqui, ó, todas as permissões estão vinculadas, todas as funções que estão vinculadas a essa permissão. Por exemplo, vamos supor que a gente está verificando aqui no momento view post. Então, quais são as permissões que ele está recuperando aqui? Com esse cara aqui, desse jeito. Então, estou recuperando aqui, ó, o manager, quem pode ver, e o editor. São os dois caras que podem ver, os dois perfis que podem ver essa permissão, que podem acessar essa permissão. Ok, então estou passando isso aqui
para esse nosso método hashRenewal. E aqui o que eu estou fazendo? Estou verificando o seguinte, o usuário, por exemplo, o Carlos, que está logado no momento, ele tem as permissões, no caso as permissões que eu passei para cá, que é Manager, ele tem ou Manager, ou por exemplo, Editor. Aí aqui eu estou fazendo o loop para simplesmente verificar se ele contém essa permissão específica. Então se ele contém ou Manager ou Editor, eu vou retornar True, esse método vai retornar True, caso contrário retorne False. Se eu, por exemplo, passar só Manager, ele não cai nesse nosso loop aqui, vai cair aqui direto. E assim por diante. Certo? Então vamos, na próxima aula, testar isso daqui, ver se tem algum errinho. Caso tenha algum erro, a gente vai corrigir.